Agora sim, estamos ao vivo, mais uma vez, nesse canal Pedagogia Digital. É com muita alegria e com muita convicção que a gente usa essas ferramentas para encontrar pessoas, para dialogar e transmitir conteúdos que julgamos relevantes para a humanização, para a vida humana, para o conhecimento, para a sabedoria. E hoje temos a grata satisfação de encontrar novamente nesse canal alguém que já contribuiu falando sobre economia, já contribuiu falando sobre o próprio livro, um livro de filosofia muito importante, e hoje está de novo aqui para falar um tema que é um tema da filosofia, mas é um tema muito importante para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, uma das formas de responder do porquê que a gente faz o que faz, por trás tem um desejo inconsciente de busca por felicidade. E a gente não para exatamente com a frequência necessária para pensar sobre isso. Mas com um conceito complexo, filosófico, nós vamos trazer para a vida concreta esse tema, no contexto atual de mudanças, de grandes mudanças, de mudanças profundas, onde algumas pessoas se perdem pelo grau elevado de angústia, de tristeza, né? E não se sentem felizes, talvez, o quanto poderiam estar. Mas o tema é para o João Batista, vamos dialogar, e antes de entrarmos no tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é João Batista Mesomo? Então, eu nasci em São Luís do Sul, né? Então, sou conterrâneo do Cuiava, ali perto de Passo Fundo, e aos 18 anos eu vim a Porto Alegre fazer engenharia elétrica na URGS. Depois eu acabei entrando na Secretaria da Fazenda, me tornei auditor fiscal, me aposentei fazem uns 5 anos, mais ou menos, né? E nesse período eu também fiz filosofia e mais recentemente eu fiz economia. Porque eu sempre, desde criança, eu sou muito curioso, né? Lá em São Domingos eu ficava sempre pensando em tudo, por que que isso, por que que aquilo, que é a característica do filósofo. Eu costumo brincar assim, não é questão de inteligência, mas quem fica a vida inteira procurando acaba encontrando alguma coisa. Então, alguma coisa eu tenho que ter encontrado nesses anos todos pensando, né? Então é isso. O Kant, por falar em felicidade, o meu colega filósofo Immanuel Kant, né, um dos filósofos mais conhecidos, ele costumava dizer que a filosofia iniciou para buscar a felicidade, mas o que ela traz para o filósofo é o contrário da felicidade, porque ele poderia dizer assim, que talvez seja melhor não pensar. Eu acho que a opção da maioria é essa. Não quero pensar nisso, é muito complicado, vou tocar a vida. Mas alguns são escolhidos, eu digo que são escolhidos, eu digo que ser filósofo não é uma escolha pessoal, é uma escolha fora da nosso arbítrio, né? Que nem disse o Nietzsche, que também era um grande filósofo. Fui condenado a ser filósofo, eu dizia, né? Então, alguns são escolhidos para fazer essa reflexão permanente. E eu digo assim, que são pessoas que também sentem a dor de refletir, que têm uma dor de refletir, certo? Mas que eles são tão curiosos que eles enfrentam sempre essa dor, porque a curiosidade é mais forte do que a dor de refletir. Assim eu me apresento. Que legal, que bela apresentação. Alguém que busca o porquê das coisas, né? E que quer uma explicação profunda, né? E não apenas uma explicação, mas as diversas explicações, né? Nas oportunidades que a gente já teve de conversar e fazer longos debates, né? Você demonstra das pessoas que te conhecem, elas têm essa referência do Joãozinho, como uma pessoa muito inteligente, que tem conteúdo. Hoje é um profissional aposentado que se dedica exclusivamente para fazer filosofia, tem um canal no YouTube muito importante, você pode falar sobre isso também, e o mundo de hoje ele está acelerado, muito acelerado. Uhum. É, enfim, antes de irmos mais adiante, né? O que dá para dizer sobre a felicidade no mundo de hoje, comparado com uma outra época? As pessoas estão mais felizes, menos felizes?
Olha, eu entendo que as pessoas são mais felizes à medida que a história vai passando, porque a gente tem a tendência de romantizar o passado, mas ele era muito mais difícil do que hoje. É possível até que dentro daquela dificuldade as pessoas fossem mais felizes, mas a gente tem condições objetivas maiores hoje de ser feliz. Mas eu acho que a felicidade sempre não é plena, né? Eu entendo também, Cuiabá, o seguinte, que eu aprendi na minha reflexão que as coisas andam para onde elas devem andar na história. Não é o ser humano que determina o encaminhamento da história. Há alguma força alhures, eu digo assim. O Hegel chamava isso de uma razão astuta que conduziria a história. De tal maneira que, se nós olhamos para o passado, nós olhamos a história, nós vemos que a gente aceita que ela aconteceu como tinha que acontecer. Então, presumivelmente hoje, também a gente tem que pensar que as coisas que acontecem hoje elas devem acontecer. E quando a gente fica criticando muito o que está acontecendo hoje, a juventude, etc., talvez a gente esteja naquela posição dos nossos pais também, que não nos entendiam, às vezes, muito bem, e, na verdade, aquelas mudanças que estavam acontecendo nos anos 60, nos anos 70, tinham sentido. Então, as mudanças de hoje, possivelmente, tenham também um sentido, né? E sempre, como sempre foi, a felicidade ela é um misto de uma responsabilidade pessoal da pessoa, né? E também depende do seu momento, do seu entorno, né? Eu acho que eu gostaria de colocar o que nós podemos entender sobre a felicidade que pode nos ajudar na vida como um todo, na nossa vida, que tem um tempo, né? Ela começa, infelizmente, ela tem um fim. Aliás, essa finitude ela tem tudo a ver também com a questão da felicidade. Se é possível ser feliz diante da morte, diante da finitude, diante daquilo que vem antes da morte, né, Cuiaba? Que é o envelhecimento, o sofrimento, às vezes o abandono, né? É porque a gente vai envelhecendo todo mundo e a gente tem que se virar cada vez mais sozinho, porque a gente vai ficando mais sozinho, até ficar completamente sozinho, quase, e aí a, o sozinho total é a morte. Daria para dizer, João Mesomo, que de alguma forma é impossível uma vida sem a convivência paralela, né, que se alterna entre felicidade e angústia, né, a alegria e o sofrimento. Talvez Sim. isso é uma coisa que falte compreender para muitas pessoas. Aí tem um debate geracional, né, intergeracional, de hoje dos pais querendo que os filhos sejam, né, felizes completamente, não sofreram o que nós sofremos, né? E então essa é a primeira pergunta, João. A felicidade e a infelicidade elas se alternam, né? Ter consciência disso é uma coisa importante. Sim. Eu acho assim, ó, Cuiava, que tem uma frase da Bossa Nova, né? Eu não sei se é o Tom Jobim, o João Gilberto, que tem uma música que diz assim: é impossível ser feliz sozinho, né? E ele está falando do amor romântico, mas isso vale para tudo. Quer dizer, a felicidade é uma coisa compartilhada. Sozinho a gente não consegue ser feliz. Por outro lado, por que a gente não consegue ser feliz? Porque a felicidade é o compartilhamento, é viver junto. A gente precisa do outro, até para saber quem a gente é. Na ausência do outro, a gente se perde. Sem os limites que dizem o que a gente é, a gente se perde. Então, a felicidade é quando a gente consegue conviver com as pessoas, né? E isso a gente faz muito numa festa, no encontro, né? Mas, de um modo geral, na vida, a gente consegue ser feliz se a gente consegue conviver com os outros coletivamente. Por isso que enquanto existirem pessoas infelizes, pobres, a gente não consegue ser completamente feliz. E quando chega no Natal, a gente tem um misto de felicidade e também de infelicidade, de uma coisa amarga, porque a gente sabe que o Natal mesmo, ele não existe ainda no planeta, em vista de que tem muita gente que está na noite de Natal, às vezes, com dificuldade de comer, né? Então é muito difícil ser feliz, por quê? Porque a felicidade impõe o compartilhamento, certo? Por outro lado, né, o que acontece? Às vezes o outro é que nos incomoda. Então a gente tem a tendência
de não querer conviver com o outro. A gente fica mais confortável sozinho. Então, a felicidade é justamente tu conseguir ter a sabedoria de conviver com o outro sem deixar que o outro te incomode. Porque é muito comum tu querer agradar o outro e aí tu abre mão de ti mesmo. Às vezes, agradar o outro é querer sempre estar bem, parecer sempre bem, que hoje é muito comum nos dias atuais. As pessoas não gostam de mostrar que estão mal. E às vezes muita gente, inclusive, toma remédio hoje para não estar mal. Só que, ao mesmo tempo, elas perdem a oportunidade de se aprofundar, de se tornar mais sábio, porque o conhecimento, a sabedoria, ela impõe um sofrimento. Ela impõe um sofrimento. E eu acho que uma das possibilidades de ser feliz na vida, pelo menos eu como filósofo, eu entendo isso, é tu atingir a sabedoria no final da tua vida, quando tu é velho, tu chegar a ser velho, tu ser sábio, porque aí tu tem pelo menos a paz, né? Enquanto que se tu passar uma vida superficial, sempre querendo parecer que tu tá bem, tu fica uma coisa artificial, tu não é mais tu mesmo, mas tu te deixou virar um modelinho que parece sempre bem para os outros, mas à custa de ti mesmo, certo? Porque quando tu chega no final da vida, eu conheci muitos velhos que era um prazer ficar sentado deles quando eles eram velhos, na vida deles, porque eles emanavam sabedoria, certo? E paz, e conhecimento, né? E não eram... É ao contrário que alguns chegam completamente perdidos de si mesmos, às vezes por não ter sabido sofrer, digamos assim. E também, às vezes, dizer não. Então, é um misto de conviver com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ter o teu espaço individual, onde tu te recupere a ti mesmo. Porque eu acho que na convivência com as pessoas, o que acontece? As pessoas pegam uma parte de ti, e tu pega uma parte das pessoas. Aí tu vai para casa depois, tu tá polido com as coisas dos outros, e os outros estão polidos com as tuas coisas. Eu vejo assim. Então, tu tem que ter um espaço de reflexão, e que é sofrido, às vezes, para te despoluir, e tu realmente manter a tua autenticidade. Não interessa se os outros te entendem ou não entendem, né? Enfim, eu acho que a busca da felicidade individual é essa, é tu saber ponderar a convivência com todo mundo, sem perder a ti mesmo, sem perder a tua autenticidade, sem deixar de ser tu mesmo, seja tu do jeito que for. Uma pessoa simples, uma pessoa complexa, uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa cheia de certezas, não interessa. Tu tem que buscar aquilo que tu é e te afirmar diante das pessoas e também, claro, como consequência, aceitar a diferença, as pessoas são diferentes da gente. Que aula, João Batista. Retomando o que você diz, tem essa contradição, né? De que a gente não é feliz sozinho, por um lado, né? Parece muito certo isso, né? Nós não somos nada sozinhos, né? Mas também, como diz o filósofo Sartre, o inferno são os outros, né? Então, nós precisamos saber conviver, né? Nessa relação com os outros. Aqui quero agradecer os comentários, em especial o comentário do Alisson, que é, né, um participante assíduo das nossas transmissões. Ele fala justamente isso. A minha felicidade só é possível graças a mim, pois encontro felicidade fazendo bem para as pessoas. Isso é verdadeiro, eu acredito muito nisso, passei a acreditar mais ainda, né? Onde eu vejo que as pessoas, ao fazer o bem para os outros, elas se sentem bem, né? Sim, e a gente se sente bem ao fazer o bem para os outros. Parece isso bastante evidente. Primeiro, gostaria de ver se você concorda com isso, né? E, por outro lado, eu tenho percebido há um bom tempo, né, nos jovens, em especial, em função da competitividade, de uma ideologia até econômica, política, né, neoliberal, do individualismo, onde há uma competição exagerada e não há um reconhecimento do outro, nem do outro próximo, né, do pai, da mãe, da família, porque nós não somos nada sozinhos, nós só existimos porque existem os outros. Sim. Não, eu acho que aí tem várias questões aí.
nisso que tu colocou. A primeira é uma certa divisão assim ideológica hoje, em que tem dois grandes grupos, de esquerda e de direita, digamos, que se satanizam mutuamente, né? E tem um pessoal ali no meio que não é nenhum dos dois lados, né? Mas tem essa aí então tudo que é do outro grupo é mal, tudo que é do meu grupo é bom, e isso é uma coisa, eu digo, que é um momento que a humanidade já passou, que é aquele momento quando o mundo está em transição para um novo modelo, o que acontece? Tem um pessoal que quer empurrar para frente e tem um pessoal que quer segurar o mundo como era. E isso é normal, nenhum dos dois grupos está certo ou errado, porque é que nem assim, imagina assim, o pinto vai nascer, ele encontra a resistência da casca. A força de romper a casca é importante, mas a resistência da casca também é importante, porque o pinto não pode nascer antes da hora, senão ele morre. Então, a resistência que tu vê hoje à emergência de um possível nova organização do mundo, ela é necessária para que esse novo também esteja pronto para nascer, entende? E que novo mundo seria esse, na minha avaliação? Um mundo em que não vai ser mais países estanques, que vai ser um mundo globalizado, em que vai ser, as pessoas vão se sentir irmãos todos no planeta de uma grande família, que o mundo já estava caminhando, ele estava caminhando para isso. Em certo sentido, ele caminhou. E toda a crise veio da reação contra as mudanças que estavam acontecendo, maior liberdade, inclusive de opções, né? Inclusive no campo pessoal, que estavam incomodando, ainda estão incomodando, porque as pessoas pensam assim, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar com isso? Sabe, é muita mudança, né? Pessoal, nas liberdades individuais, coisas que se romperam do passado. Então, há essa reação, mas eu acho que vai se caminhar, depois de um tempo, algumas décadas, vai se caminhar para um novo mundo, as pessoas vão Para a ver que não paz perpétua do Immanuel Kant, pode você, ser. você começou a sua apresentação fazendo referência a esse filósofo alemão, né? Que publicou a partir da maturidade, a partir dos 50, 60 anos, que é a tua idade, né? Tu tem um livro que é bem importante, que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre ele, e você tem projetos de novos livros, né? Sim. Mas então, acho que é possível, nós pensamos parecido nessa leitura do mundo, de que a tecnologia, mesmo os impactos ambientais, os estragos, vamos dizer assim, que o ser humano fez na natureza e ainda continua fazendo, em certa medida são inevitáveis, né? E nós podemos ir para foram inevitáveis, né? E nós podemos ir para um novo estágio de mais harmonia entre ser humano e natureza e dos seres humanos entre si. Você acredita nessa perspectiva? Não, e a felicidade então também depende disso, a felicidade geral? Sim, eu acho que tem um outro aspecto que eu queria colocar ainda da pergunta anterior, que não é esse da política, que é o seguinte: como a humanidade ela evoluiu muito a produtividade do trabalho, o que acontece? Hoje os pais podem criar os filhos como reizinhos, vamos chamar assim, antigamente, né? Porque antigamente os pais não podiam, eles não podiam, porque era muito difícil ganhar a vida, né? E hoje, então, no fim, os pais acabam estragando os filhos, porque eles não põem eles, digamos assim, na pua, entende? Então eles ficam meio reizinhos. Eu acho que isso vai ser um aprendizado, né? Eu acho que eu às vezes brinco assim, tu tem que ter um sistema de educação muito bom mesmo, né? Muito melhor do que o de hoje, profissional mesmo, e que salve os filhos da gente mesmo, porque a gente estraga eles. Então, o sistema educacional vai ter que salvar a futura geração dos próprios pais, porque daí os pais podem mimar os filhos numa boa, mas de dia eles vão lá para ser sugados, porque você sabe que as pessoas têm um potencial muito grande, né? E às vezes tu deixa assim ao léu, ela fica muito aquém do seu potencial. Então, tu pode sim exigir das crianças muito mais do que se exige hoje. Claro, não uma coisa né, que não possa ser suportado. As crianças têm que ter todas as condições, todas as crianças, eu acredito. O mundo vai caminhar para isso. Para cada criança que nasce, ter todas as condições
de desenvolver o máximo do seu potencial, mas tem que ser exigido também dela. Tem que ser dado e tem que ser exigido. E isso é uma pedagogia muito mais avançada do que eu posso imaginar, que certamente vai existir, é que vai fazer isso, para criar realmente uma geração, né, que possa, então, vencer essa certa dificuldade que ela tem hoje que tu aponta, né? Agora, a outra questão da relação do ser humano com a natureza, eu entendo assim, viu, Cuiava? Isso aí talvez seja até um pouco na contramão de tudo que dizem hoje. Porque eu entendo assim, se a história não é conduzida pelo ser humano, imagina que ela tenha sido bolada por alguém. Eu não estou falando de Deus, mas ela tem digamos, ela foi bolada. Isso se chama sentido teleológico, de fim, que tudo que existe foi criado para um fim. Imagina assim, que quem bolou tudo isso não sabia que as coisas iriam chegar no ponto que chegou hoje? Claro que ela sabia, veja. Então eu acho que a natureza comporta o que o ser humano precisa, né? E eu acho que quando se diz que a gente destrói a natureza, eu tenho um pouco de dúvidas, porque, na verdade, a gente faz uso dela, né? Claro que pode-se fazer um uso mais racional. Por exemplo, o uso da água é muito importante. Às vezes a gente deixa ir para o oceano a água que poderia criar alimentos e tal. Então, tudo isso é uma grande discussão. Mas eu acredito que não vai faltar isso, porque a gente não pode se esquecer assim, né, Cuiaba? Que nós temos um bom padrão de vida. Eu tenho, você tem, e a classe média para cima tem um bom padrão de vida. Isso significa que a gente consome comida, energia, etc., né? Mas a grande maioria da população do planeta, ela não tem esse nível de vida e ela quer ter. E digamos que tem que ser atendido isso para haver uma igualdade, para que a gente supere essa fase de tanta disputa, de tanta discussão sobre as questões econômicas, para que as pessoas nasçam e tenham ao seu dispor uma sociedade rica e elas sejam tratadas como filhos dessa sociedade rica. Veja, para isso acontecer é preciso que o consumo aumente. Para que o consumo aumente, nós vamos precisar de mais recursos naturais. Então, eu não vejo essas mudanças climáticas que sejam necessariamente um mal. Pode ser que seja só uma mudança da configuração. Vou dar um exemplo concreto. O descongelamento da calota polar, certo? Ele me parece inevitável. Eu não acredito que o ser humano vai desacelerar a ponto de tu parar o descongelamento, certo? Então, vai haver algum tipo de descongelamento. Ou seja, aquela imensidão de gelo que tem nas calotas polares provavelmente vai diminuir muito. É possível que seja para que tenha muito mais água disponível para tu ter mais produção para atender essa demanda de todos, não só de alguns. Mas isso é só uma especulação da minha parte. Tu tá entendendo? É que às vezes o ser humano ele se revolta contra as mudanças, mas ele não percebe que não adianta a revolta dele, porque não foi ele que decidiu, no fundo. Foi uma coisa bolada em outra esfera. Eu não sei se eu me faço entender quando eu digo isso, mas eu quero dizer simplesmente o seguinte, que eu acho que as coisas vão caminhar para onde elas devem caminhar, e a gente tem que procurar, sim, não julgar, entender o outro, procurar entender que todos querem ter oportunidades e é justo que tenham, né? Que o mundo está caminhando para um momento de libertação do trabalho cada vez mais, porque a produtividade é máquinas, é máquinas, é máquinas. Então a gente vai caminhar para um ponto em que a gente vai ter mais tempo livre, a humanidade vai ter mais tempo livre e ela vai ter que dispor desse tempo livre, e isso, nós que somos acostumados ao trabalho, sempre ter que trabalhar, é um problema. Nós temos que nos ocuparmos de nós mesmos de novo, porque o trabalho é uma coisa assim, ele te pega de manhã e te entrega de noite. Tu doa aquelas horas do teu dia para uma máquina, e quando isso vai aos poucos diminuindo, a humanidade tem que entender que ela precisa distribuir o pouco que sobra para todos, e que vai ter muita gente que não vai trabalhar tanto e que vai ter que viver e tem que dar um sentido outro para a sua vida e para a sua energia, né? E quem sabe a gente volta de novo para aquele glorioso tempo da humanidade no passado, que a gente vivia
e curtir a vida. Como disse a Rita ali, né? Tomando banho de sol como um índio, quem sabe, não é o futuro. Mas, claro, com um esclarecimento, com a evolução, com a técnica, e quem sabe com quantos desafios que ainda a gente desconhece, né? Muito importante, muito profundo e complexo, né? Esses pontos que você colocou. E quanto à questão do desejo de ter conforto, de ter bens materiais, penso que esse seja um ponto central, e hoje há uma desigualdade material muito grande, né? Então, talvez isso seja possível, enquanto humanidade, enfrentar, e tem movimentos de pessoas que teriam condições de acumular muito mais material e se deram conta e levam uma vida um pouquinho mais com o mínimo, com o necessário, com o básico, né? Então, talvez aí esteja um ponto, né, do aumento da felicidade, né, que tem a ver com o coletivo, com o todo, né, com o direito das pessoas terem o seu conforto e de todos terem esse, né, esse conforto mínimo. Agora, para encerrar o nosso programa, o outro ponto, que é um ponto central aqui do nosso canal, Pedagogia, é a educação, né? Você fez uma leitura que eu já tinha ouvido, né, de você apresentar essa leitura. Eu gostaria que você retomasse em cima da seguinte pergunta: nós ainda estamos num período de transição e de crise profunda na educação, no sistema educacional, no sistema público de educação. Por exemplo, nesse contexto que está sendo debatido, de novo ensino médio, parece que há uma falta de espaço para o conhecimento humano, para as ciências humanas, para a filosofia. E o mercado capitalista foca muito mais nessa perspectiva de produtividade mecânica, e a educação está muito escrava, né? O novo ensino médio, desse individualismo competitivo e treinamento para uma produção mecânica. Enfim, eu gostaria que você retomasse um pouquinho mais sobre a educação. Tu começou, logicamente, falando dos pais, que os pais não exigem o que deveriam exigir por conta de um contexto, né? Enfim, gostaria que você retomasse, na medida do possível, um pouco esse tema da educação, como é que a gente aperfeiçoa e vê um horizonte positivo aí. Eu entendo que essa questão do mercado, da produção das empresas, da produtividade, ela, na verdade, é muito comandada pelas pessoas, né? Não são as empresas tentam atender aquilo que as pessoas querem. Então, o que acontece, Cuiava? Que nos últimos 50 anos, nós tínhamos, há 50 anos atrás, utopias coletivas. A religião era uma delas, né? E outras, né? Que se perderam. O que acontece? Hoje as pessoas não acreditam mais muito na religião. Elas, pelo menos naquela questão da salvação da alma, daquela coisa assim. E as pessoas que vão à igreja, geralmente, vão em busca de progresso material. Por isso mesmo que os católicos meio que abandonaram a igreja, porque o católico geralmente é um cara que já tem certas condições, né? E os evangélicos se criaram no Brasil, que é os pobres que não têm essas condições, então eles foram em busca de uma igreja que ajudasse eles a progredir materialmente, porque os protestantes têm essa visão muito luterana, né, calvinista, da questão material, né, de ser uma bênção o progresso, ao contrário do católico, que não vê muito como uma bênção, né, a riqueza material. Muito bem. Então, só que, veja, isso foi uma mudança das pessoas. E as empresas, elas seguem essa mudança das pessoas. O que deveria haver, na minha avaliação? O ser humano teria que recuperar a utopia. Porque se tu fica só no material, tu vai ficar cada vez mais material, cada vez mais material. Tu vai ficar cada vez... Então, como é possível recuperar uma utopia? Por isso que eu sempre abordo no meu canal do YouTube também essa questão da utopia, de tu acreditar de novo numa coisa que vai além da vida. Mas não pode... Por que a gente não acredita mais? Porque até 50 anos atrás, a religião, vamos falar da religião, ela era dogmática.
Não tinha alternativa de tu não acreditar. E as pessoas acreditavam. Pega o meu pai e a minha mãe, uma geração mais antiga, eles acreditavam naquilo dogmaticamente. Só que hoje as pessoas não aceitam mais o dogma. Elas não veem muito sentido, então o que acontece? Que a vida da gente se empobreceu espiritualmente. Mesmo as coisas espirituais das pessoas acabam sendo para buscar o progresso material, né? Então, até aquela coisa de conviver num grupo que tinha na igreja, que tinha aquela utopia, ela se perdeu, vira tudo material, né? Então, a humanidade tem que redescobrir essa utopia. E aqui eu não vou ter espaço para falar sobre isso, mas no meu canal do YouTube eu trato disso, apesar que eu entendo que talvez vai demorar tempo ainda para as pessoas entenderem como é possível recuperar essa utopia de uma maneira real, não dogmaticamente. Acreditar que é possível que o mundo não seja só aquilo que a gente acha que ele é, que existam mais coisas e que tu possa efetivamente a humanidade se voltar para essas coisas e fazer alguma coisa concreta para descobrir essas coisas, a humanidade como um todo. Isso traria de volta a utopia e nos encheria a vida de coisas interessantes e fascinantes. Veja, porque o consumo material tem muito a ver com essa pobreza espiritual. Então a gente se enche de comida e se enche de bebida porque a gente não tem mais essa utopia. Tu me entende? Eu concordo com aquilo que tu falou, eu sempre ligo todos os pontos. É um sistemão, certo? E quando tu falou assim, que é possível uma vida mais simples materialmente, óbvio que é possível. Para ser feliz, tu precisa o quê? De uma roupa, uma casa, e se for ver mais quase nada, comida, né? Amizade, tu não precisa de muito. Só que a nossa sociedade, como ela não tem mais essa utopia, então quem tem mais dinheiro parece que tem alguma coisa muito valiosa hoje, né? Então, numa sociedade que redescubra a utopia e que, ao mesmo tempo, tenha condições materiais boas para todos, isso é importante, né? Então, a riqueza ela vai perder o elan que ela tem hoje, o excesso de riqueza. Eu acho que automaticamente o consumo vai diminuir e a gente vai para um padrão mais equilibrado. Só que isso não pode ser imposto, entende, cara? Não é uma coisa assim que o Estado vai planejar. As pessoas é que alimentam o Estado. As pessoas é que alimentam as empresas. As pessoas é que alimentam a mídia. Tudo isso vai atrás das pessoas. E às vezes as pessoas culpam tudo isso, mas elas não veem que são elas que alimentam a mídia, que alimentam as empresas, que alimentam as igrejas, que alimentam o próprio Estado. Então, essa consciência disso, eu sou filósofo, por isso que eu tenho que falar disso. A consciência disso é que está na base de tudo, do esclarecimento e da mudança da sociedade. Que profundo, significativo. A felicidade depende, então, de uma evolução individual e coletiva, depende da superação do empobrecimento. Empobrecimento que não é empobrecimento material, mas é cognitivo, é empobrecimento espiritual. Né? Então, gostei desse fechamento, que assim eu entendo que você está fazendo aí do programa de hoje, porque já passamos 6 minutos do programado, não que a gente não possa estender um pouquinho e retomar. Mas eu, particularmente, retomo essa parte final que você falou, né? Que é preciso ter paciência com as pessoas, com a humanidade e apostar numa evolução, que hoje, do ponto de vista material, é uma perspectiva de que as pessoas tenham acesso, mas sem o materialismo, porque esse materialismo, esse consumismo, essa busca da felicidade no comer, no prazer de alimentos que prejudicam a saúde, por exemplo. Né? Então, é um sistema perverso aí que as pessoas precisam dar-se conta, né? Bem, poderíamos ficar conversando aqui muito tempo. Essa ponta que você colocou da utopia, nós precisamos acreditar em algo a mais do que os nossos
limites materiais, é uma parte espiritual, teleológica, como você falou, como algo importante para ter um nível mínimo de felicidade. Então, você pode retomar e fazer as suas considerações finais, querido amigo João Batista Meson. Não, Cunha, eu acho que ficou bem assim, está bem encerrado. Acho que nós falamos, do meu ponto de vista, os principais pontos, né? E se não falamos tudo, futuramente a gente fala de novo, certo? Até agradeço a oportunidade e vou botar esse vídeo aqui, depois que tu vai passar, vou botar no meu canal do YouTube como um vídeo lá para as pessoas verem também. Que legal, muito obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e levem esse conteúdo para mais pessoas, porque é um conteúdo de quem se propõe, de quem dedica um tempo para passar conhecimento, para dialogar sobre temas relevantes. E o tema da felicidade, dá para dizer que está indiscutivelmente, né, a busca da felicidade, o que é essa felicidade, como podemos atingir, né, o maior nível de felicidade, é, sem sombra de dúvida, um tema extremamente importante para todos nós. Obrigado mais uma vez, até a próxima, seguimos. Até a próxima.